Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom, o primeiro assunto de hoje é para falar bem de um voto no Supremo. O voto do ministro André Mendonça. É um voto que eu acho que ele deveria publicar num folheto, num livro. Ele levou 2 dias lendo o voto. Eu diria que é uma aula magna de liberdade, de ordem, não ordem jurídica, ordem institucional, acima da ordem jurídica. Sensatez, realismo, princípios muito bem expostos, todos eles. Ele é um homem religioso e eu vi ele fazer uma comparação. Não pode ser crime duvidar da justiça eleitoral, pois não é crime duvidar da existência de Deus, né, por exemplo. Lembrou que quando Gutenberg inventou a tipografia com tipos móveis e pôde produzir livros que antes eram escritos, né, nos mosteiros em geral, que houve uma sanha mundial de censura, com medo dos livros. A igreja tinha o Index Librorum Prohibitorum, né? O índice dos livros proibidos. O Hitler queimava livros na Alemanha, porque era o livro. Agora é a rede social. É a voz que foi dada a cada um integrante da humanidade. E ele fala nisso. Essa liberdade, a lei. E eu me pergunto, né, o Supremo certamente vai dizer que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é inconstitucional, porque as plataformas é que tem que assumir diante de uma uma notícia até extrajudicial e tirar do ar aquela coisa que está lá, quando a lei, que foi debatida por 3 anos com a sociedade, diz que as plataformas só são obrigadas depois de uma decisão judicial a retirar. Do contrário, é censura prévia. Quem vai fazer a censura? Eu, agora à noite, escrevi o meu artigo da revista ProOeste e lembrei que quem é capaz de identificar quem grita ladrão num estádio cheio? E quantas mensagens estão nas redes sociais? Bilhões por dia. Quem vai censurar isso? Quem vai saber se disse isso ou aquilo? O que é o crime? Eu mencionei ontem, né, o próprio Barroso citando a comunista Rosa de Luxemburgo, dizendo, olha, a liberdade é a liberdade do outro, daquele que nos ofende. Isso é liberdade. Eu não gosto de alguns colegas que têm uma violência verbal, né, mas eu simplesmente não vejo, mas eu defendo o direito deles de falar. Porque a crítica não é aquela coisa bonitinha, melosa. Não, a crítica pode ser, sim, áspera, dura. Há estudos inteiros sobre isso. E é isso que está lá nessa aula magna do ministro André Mendonça, que eu recomendo quem tiver tempo de ver. Vai ser voto vencido, mas é didático sobre direito, sobre justiça, sobre democracia, cidadania, humanismo, liberdades. Bom, vamos em frente, falar de outro caso, que é o caso da Carla Zambelli. Foi decretada a prisão dela e já puseram na lista vermelha da Interpol. Segundo a CNN, foi fácil, porque tem um secretário-geral que é da Polícia Federal aqui brasileiro. Isso facilitou as coisas, né? Mas ela desembarcou em Roma antes de estar lá na lista da Interpol. Dizem que ela saiu de Foz do Iguaçu, foi para Buenos Aires, pegou um voo para a Flórida e da Flórida foi para Roma.
com passaporte e cidadania italiana, vale dizer cidadania europeia, válida nos 27 países do espaço europeu. Agora, é o seguinte, se vocês olharem o artigo 53 no parágrafo 2º, vocês vão ver que deputado não pode ser preso. Quem mandou prender tem que esperar a autorização da Câmara, que é no plenário, como aconteceu com o Daniel Silveira. Leia lá, bota no Google, artigo 53, Constituição Federal, parágrafo 2º, está lá, bem claro. E Hugo Mota diz que está vendo com o jurídico. Meu Deus, basta ser alfabetizado e ler a Constituição. Não. Eu vi uma comovente manifestação do filho dela, um jovem de 17 anos, João, perguntando quem vai sustentar ele e a avó, a mãe de Carla, 75 anos, doente, e mora no apartamento funcional da Câmara, porque foram bloqueadas as redes, bloqueado o salário de Carla, e bloqueada a verba de gabinete. Os funcionários não vão receber, fizeram alguma coisa, tem alguma culpa. Eu falei com alguns juristas, eles me dizem, não, mas peraí, a mãe dela e o filho não estão no inquérito. Como podem ser bloqueados se não estão no inquérito? Já não é mais surpresa, né? A silente OAB que o diga, vai para os anais da história brasileira da OAB. Todo esse silêncio ante o que a gente tem visto. E que a OAB poderia refletir estudando um pouco o voto do ministro André Mendonça. Um exemplo. Uma fala de mestre. Magister Dixit. O que mais? O Banco Central já avisou que bloqueou as contas e os ativos que porventura tiver a Carla Zambelli em todo o sistema bancário brasileiro. Interessante que foi aberto um outro inquérito sobre coação e obstrução da justiça por parte dela, por ter fugido. E o ministro Moraes, que é o relator, tem o poder de antever as coisas, a previsão. Ele afirmou que ela saiu para adotar o mesmo modus operandi de Eduardo Bolsonaro para a prática de condutas ilícitas. Tem um filme sobre isso, em que a pessoa é punida antes de... prevêem os crimes que a pessoa vai cometer. Outra coisa, a Meta, por exemplo, já avisou que o Facebook, o Instagram, o que está sob controle dela já foi feito. Bom, enquanto isso, o presidente e a primeira-dama desfrutam Paris. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.